Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus superabunde em nossas vidas. Vamos abrir as Escrituras no livro de Êxodo, Êxodo, capítulo de número 31. Ia falar Efésios, mas hoje não sou eu que prego em Efésios. Êxodo, capítulo de número 31. Irmãos, leremos todo o capítulo, ou eu farei a leitura e peço que os irmãos prestem bastante atenção na leitura. Êxodo capítulo 31, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do Senhor ou no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, pela Tua palavra que foi lida. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco por meio das Escrituras. Rogamos, ó Deus, que neste momento em que a palavra foi lida, o Senhor nos capacite, ó Deus, a cultuar o Senhor com atenção, compreendendo essas verdades. Dai-nos, ó Deus, capacidade de compreensão. Dai-nos do Teu Espírito, ó Pai, para que os meus irmãos compreendam essas verdades. E eu, como mensageiro hoje, Pai, peço a Tua graça, assim como o Senhor derramou da Tua graça sobre Bezalel, ó Deus, encheu do Teu Espírito, que o Senhor me enche para falar da Tua parte, somente da Tua parte. Assim nós rogamos, ó Deus, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, olhem para mim aqui agora, que eu vou pedir um desenho para vocês, tá? Nesse momento, eu vou querer que vocês desenhem para mim uma casa, tá? Mas não é uma casa por fora, né? Essa é fácil. Eu quero que vocês desenhem uma parte de dentro da casa de vocês. Pode ser da casa de vocês, com detalhes, por exemplo, se for na sala, você desenha o sofá,
né, a escrivaninha, se tiver uma escrivaninha, uma mesa de jantar, se estiver na sala, a TV, o quadro que você gosta, detalhes de dentro da sua casa, tá bom? De qualquer parte, pode ser quarto, pode ser cozinha, o que você quiser. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria que vocês também pensassem numa casa, mas na construção de uma casa. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de construir uma casa, eu nunca tive, ou de mandar construir em uma casa, não sei se foi você que mandou fazer a sua casa, mas eu já ouvi o relato de algumas pessoas que mandaram fazer, inclusive eu tenho um tio que construía muitas casas, e ele vivia na obra, irmãos, ele vivia na obra. Por quê? Ele era enjoado, né? E ele gostava dos detalhes, e ele mesmo ajudava o arquiteto no desenho, quando ele estava projetando a casa, e ele cobrava os detalhes daquela casa, da maneira que ele quis, ou que ele queria. Eu já vi gente reclamar que mandou construir a casa e não acompanhou a obra, e quando chegou estava tudo diferente do que ele queria. Eu já vi relato de gente que chegou e já viu a obra muito mal feita, né? Pedaço de cerâmica faltando, coisas desse tipo. É decepcionante para quem está investindo na construção da sua casa, não é verdade? Irmãos, se nós gostamos dos detalhes, né? E quem tem a oportunidade de construir a sua casa investindo ali seu recurso, seu tempo, suas energias, você presta atenção nos detalhes e quer tudo nos mínimos detalhes como você quer. Imagine o santo Deus. Imagine o Deus que nós cantamos agorinha, que Ele é santo, santo, santo. Nós temos, irmãos, nas Escrituras, em Êxodo, o relato de Deus dando a Moisés os detalhes da construção da sua casa, de onde ele habitaria, de onde seria a sua habitação no meio do seu povo. E nós já estamos acompanhando aí por alguns dias detalhamentos de como Deus queria o tabernáculo e de como Ele queria os utensílios, os móveis do tabernáculo. Até mesmo vestes dos sacerdotes que oficiariam no tabernáculo, o Senhor dá detalhes acerca destes utensílios, destes móveis e das vestes do sacerdote. O livro de Êxodo, irmãos, por mais que leve esse nome, Êxodo, e ele de fato conta a narrativa, o fato que nós conhecemos como Êxodo, a saída do Egito, que é maravilhosa, a libertação do povo, ele não para por aí. Se o livro de Êxodo fosse só em relação ao evento do Êxodo, nós pararíamos no capítulo 14, iríamos no máximo capítulo 15. Mas nós temos muito mais escrito e registrado. A partir do Êxodo, a partir deste grande relato do que aconteceu da libertação, Deus, Ele renova a sua aliança com o seu povo, e nessa renovação Ele vai trazer mais detalhamentos acerca da sua aliança, inclusive na construção do tabernáculo. Deus vai trazer leis civis, leis acerca de como eles deveriam viver como comunidade, como povo de Deus, e leis cerimoniais acerca do culto a Deus, como deveria ser. Isso tudo estabelecendo a sua aliança, mostrando a parte que cabia ao povo nesta aliança. Este é o livro do Êxodo, e é maravilhoso nós caminharmos nesses detalhamentos. Depois de observarmos, irmãos, detalhes acerca do templo, detalhes acerca do tabernáculo, melhor dizendo, e da sua construção, agora chegou o momento de Deus escolher quem vai ser o mestre de obra, quem é que vai trabalhar, quem são os trabalhadores que vão executar essa obra do Senhor, quem serão os servidores. E é por isso que hoje nós meditaremos, pensando nessa obra da construção e pensando no serviço que é prestado ao Senhor, nós meditaremos no tema serviço a Deus. Esse é o nosso tema hoje, serviço a Deus. E veremos isso em duas partes, nessas duas perícopes dentro desse capítulo, tá certo? E eu dividi em duas e chamaremos de serviço a primeira parte e a segunda parte de descanso, tá? Serviço e descanso. Nessa primeira parte, irmãos, que vai do versículo de número 1 ao versículo de número 11, nós vemos Deus chamando um homem pelo seu nome.
Depois de dar todos os detalhamentos de como deveria ser a construção, disse mais o Senhor a Moisés. E o versículo 2 diz: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. Irmãos, que responsabilidade esse homem tem. Ele é chamado por Deus. Juntamente com ele, Aholiabe é chamado, e alguns outros homens que já tinham uma certa habilidade e sabedoria inerente, mas Deus dá mais graça para que eles construam. Que responsabilidade. Imagine você sendo chamado para essa obra. Era uma obra, irmãos, nada comum. Era uma obra extremamente difícil, detalhada. Como diz João Calvino, na percepção de João Calvino, era uma obra impossível do homem comum realizar, nos detalhes como Deus queria. Mas Deus chama homens para realizar essa obra que Ele quer e do jeito que Ele quer. É Deus quem chama, irmãos. E esse é um ponto que já traz aplicação para nós na obra que Deus, ou melhor, na obra de Deus, da maneira que Ele quer que seja realizada, é Deus que chama os seus trabalhadores. Todo mundo que está executando a obra de Deus nesse mundo foi chamado pelo próprio Deus. De outra sorte, nenhum de nós, inclusive, serviríamos a Deus e teríamos condições de agradar a Deus. A obra é difícil, eu diria que é impossível para nós realizarmos a obra de Deus, mas ainda assim Ele nos chama. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque Ele chama Bezalel, Ele chama Aholiabe, e o texto vai dizer, no versículo 3, que Ele enche, o Senhor encheu Bezalel do Espírito Santo. Diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama, Ele não deixa aquele que é chamado sozinho. Ele enche Bezalel do seu Santo Espírito para que Bezalel tenha condições de administrar essa obra, para que essa obra seja executada de maneira perfeita, irmãos, de maneira que deve ser executada. Louvado seja Deus por isso, isso é animador. Provavelmente, Bezalel já tinha algumas habilidades inerentes, já tinha alguma sabedoria, mas Deus enche para que ele seja capaz de fazer a obra como Deus quer que ele faça. Elaborar os desenhos do jeito que Deus queria que ele elaborasse. Talhar os metais, pedras preciosas, da maneira que Deus gostaria que ele talhasse. Lapidar pedra e madeira da maneira que Deus havia estabelecido. Havia muitos detalhamentos dentro de toda essa obra, mas Deus capacita esses homens para que façam a sua obra da maneira que deve ser feita. Capítulo 7, versículo 7 a 11, nós vemos as várias atividades que eles iriam desempenhar, as várias partes do seu trabalho. Eles deveriam confeccionar a tenda da congregação, a arca do testemunho, que é a arca da aliança, o propiciatório, os pertences da tenda, mesa e os seus utensílios, candelabro e os seus utensílios, altar do incenso, altar do holocausto, bacia e seu suporte, vestes sacerdotais cheias dos seus detalhamentos, e além disso, óleo da unção e incenso aromático. Eu imagino Bezalel pensando junto com esses homens: e agora, como vamos fazer isso tudo? O Senhor os encheu, irmãos. O Senhor os encheu do Espírito Santo. E eles deveriam fazer, como diz o final do verso 6 e o final do verso 11, segundo como Deus ordenou. Não tinha uma certa abertura para eles fazerem como dava na telha. Não, é isso aqui que deu para eu fazer, Deus. Até aqui está bom, é o que eu consigo fazer. Os meus instrumentos só me permitem fazer até aqui. Eu não tenho sabedoria, entendimento para fazer mais do que isso. Não, é do jeito que Deus ordenou. Mas porque eles foram capacitados por Deus. Irmãos, isso é confortador. Isso é confortador. Sabe por que é confortador? Nós, como povo de Deus, não fomos chamados para construir um tabernáculo nos moldes da antiga aliança. Inclusive, esse prédio que nós estamos aqui
é maravilhoso esse galpão, né? Foi arrumado para trazer conforto, para nos ajudar a cultuar o Senhor com melhores condições, a ouvirmos a pregação da palavra da melhor maneira possível. Mas, irmãos, a Igreja Presbiteriana Redenção, essa igreja local, ela é igreja neste prédio ou ali na frente no estacionamento. Deus não nos chamou para construir um tabernáculo nesses moldes. Para que então que Deus nos chamou, irmãos? Eu vou pedir para que vocês abram em alguns textos, para nós entendermos de que maneira nós continuamos servindo o Senhor com outra construção de um outro santuário, um outro tabernáculo. E eu convido vocês para que entendamos melhor a nossa função, a obra que nós estamos trabalhando e construindo nesse mundo. Convido vocês para darem um pulo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós não temos um templo físico para construir, mas temos um templo espiritual para edificar, um santuário espiritual. Olha o que diz aí, capítulo 3, a partir do verso 6 até o 11, diz assim, ó: Eu plantei, Apolo regou, palavras do apóstolo Paulo, mas o crescimento veio de Deus. Ele está falando da igreja de Corinto. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. De modo que nem aquele que... verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Prestem atenção no verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Assim como o apóstolo Paulo era um construtor, cooperador na obra que Deus está realizando na nova aliança, que todos nós participamos. Ele continua edificando um santuário. E quem é o santuário? Somos nós, a igreja do Senhor. Cada um individualmente é um santuário de Deus. Nós somos o templo onde hoje Deus habita, e nós formamos a igreja do Senhor, que está sendo trabalhada e edificada. Segundo a graça de Deus, que é dada a cada um, nós somos cooperadores nessa obra maravilhosa de edificação da igreja. É Deus quem edifica, mas Ele usa cada um de nós. Olhem só os versos de número 16 e 17. Diz assim, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, não o santuário físico, tabernáculo físico, mas a igreja continua sendo edificada. E você que está olhando para mim nesse momento, assim como eu, nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus para a edificação da igreja. Talvez você olhe para essa obra de edificação da igreja e pense, é impossível para nós. Sim, é impossível para nós, mas aquele que nos chama, Ele nos capacita, Ele nos enche do seu Espírito. Aquele que nos chama, Ele distribui dons entre a igreja, entre o povo de Deus, para que esses dons sejam usados para a edificação da igreja. Se você é um cristão verdadeiro, você só o é porque você foi regenerado pelo Espírito, e esse Espírito agora habita em você. E Ele te dá dons, condições, capacitações, para que você coopere na edificação da igreja, servindo com seus dons e talentos. Ele te enche e você agora tem condições de cooperar com aquilo que Ele te deu. Isso é maravilhoso, irmãos. Há uma diversidade de dons no meio da igreja. A igreja não é edificada só pelos pastores e presbíteros, ou por Deus usando esses homens. A igreja é edificada, Deus usando cada um de nós, cada um com seus dons e talentos, com suas habilidades.
Imagine só se o som agora, neste momento, no nosso culto, que deu um probleminha, se tivesse que o reverendo Mateus arrumar. Será que sairia alguma coisa, reverendo? Seria no gogó, não é verdade? Irmãos usam as habilidades que eles têm, Deus dá essas condições e eles então ajudam na edificação da igreja, ajudam para que nós preguemos a palavra. Há irmãos dentro do corpo de Cristo que têm uma capacidade de hospitalidade que outros não têm, e esses irmãos podem usar a sua hospitalidade para receber pessoas que estão chegando para que se sintam acolhidas no meio do povo de Deus. Há pessoas no meio do povo de Deus que têm um dom de serviço e uma capacidade aguçada para olhar para o rosto de um irmão e saber se ele está bem ou não. E esse irmão pode usar esse dom que Deus dá para ele então ir lá, porque ele é misericordioso, ele tem essa condição de servir, ele se doa para servir o seu irmão. E assim a igreja vai sendo edificada. Há irmãos que têm a condição e a capacidade nas Escrituras para serem bons conselheiros. E numa igreja grande como a que nós temos, é necessário, irmãos, que tenhamos bons conselheiros no meio do povo de Deus. Se assim fizermos, e pessoas que têm esse dom, se utilizarem o seu dom de pastoreio, mesmo não sendo oficialmente um pastor ordenado, ele ajuda o pastor no pastoreio da igreja e o conselho. Há irmãos que têm capacidade de ensino, e essa tarefa de ensino pode ser distribuída de tal maneira que o povo de Deus vai estar mais conhecedor das Escrituras, porque além do púlpito, nas conversas que nós temos, há pessoas com dom de ensino que nos ajudam a entender determinadas coisas das Escrituras. Vocês percebem quantas coisas, irmãos, podem ser feitas no meio do convívio da igreja, na edificação da igreja, não só pelos líderes oficialmente ordenados a isso, mas pela igreja como um todo. E é necessário, irmãos. Se a igreja quer ser uma igreja sólida, firmada na rocha, se quer ser uma igreja com constância e que caminha em ascensão, em santificação, nós precisamos entender que todos nós somos chamados para sermos cooperadores nessa obra maravilhosa. Pergunta que eu faço: você tem usado os seus dons e talentos para a edificação da igreja no tempo presente? Quais são os seus dons e talentos? Você já sabe? O que é que Deus te deu? Que pode ser que não seja algo tão proeminente ou visto, aos olhos dos outros não é tão visto, mas que é extremamente importante para a edificação da igreja. O que Deus tem te dado, irmãos? Do que o Espírito tem te enchido? Será que você não está tão vazio do Espírito que você não está percebendo as virtudes que Ele te dá? As virtudes que Ele coloca em você para que você use para a edificação da igreja? Será que não pode ser isso que faz que você mesmo olhe para você e pergunte: mas o que eu tenho para oferecer para a igreja? Você tem. Se o Espírito habita em você, você tem. E você pode ser um cooperador para a edificação da igreja. Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo também vai falar dos dons que são distribuídos, alguns dons, ele fala que o uso desses dons é para a edificação da igreja. Se vocês ainda estão com a Bíblia de vocês em Coríntios, dê um pulinho lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Efésios 4, a partir do versículo 7. Ou o versículo 7, depois lerei do 11 ao 16. Diz assim, ó: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós foi dada graça, foi concedida graça. Dê um pulo lá para o verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Ele distribuiu dons, nós temos o Espírito Santo e devemos utilizar esses dons e talentos para servirmos uns aos outros. Sabe quando a Igreja Redenção vai alcançar boa maturidade, ou, graças a Deus, está caminhando em maturidade e nós vamos avançar mais? Quanto mais usarmos os nossos dons e talentos para edificação uns dos outros, melhor vamos avançar em santificação. No convívio uns com os outros, nós aprendemos e desfrutamos dos dons e talentos dados por Deus uns aos outros. E nós somos santificados. Louvado seja Deus, irmãos. Depois dei uma lida em Romanos 12, 1 Coríntios 12, lá estão os variados dons que Deus distribui na igreja, para que nós usemos um na vida dos outros. De fato, a obra é maior que nós não temos condições em nós mesmos de edificar a igreja, mas aquele que chama está nos capacitando, para que então a igreja do Senhor seja edificada. A nossa obra, mesmo com o Espírito habitando em nós, irmãos, a nossa obra é muitas vezes imperfeita, nós somos falhos, mas nós fazemos e realizamos essa obra conduzidos pelo Espírito e confiados na obra daquele que é perfeito e executou a sua obra perfeita. E se não fosse a obra perfeita de Cristo Jesus, não teríamos condições hoje de sermos participantes e cooperadores na edificação da igreja do Senhor. A igreja já é do Senhor, a igreja é santa no sentido de que ela já foi separada, chamada, ela pertence ao Senhor, mas está sendo santificada no sentido de aperfeiçoada. E à medida que nós ouvimos o chamado e nos dispomos a servir, a igreja vai ser melhor santificada, vai ser potencializada a santificação da igreja na nossa caminhada. Louvado seja Deus. Olhemos para as Escrituras, o que Deus quer de nós como igreja. Cheios do Espírito, vamos ser capacitados a realizar essa obra que Deus quer de nós. Seja no meio eclesiástico, irmãos, e permitam-me fazer uma aplicação aqui neste ponto. No meio eclesiástico, um dos nossos serviços que prestamos é o culto ao Senhor. E ele deve ser segundo a ordem do Senhor, como Ele ordena. Por que nosso culto é do jeito que é, irmãos? Porque nós fazemos aquilo que Deus ordena que façamos. Então Ele nos capacita a servi-lo, inclusive no culto. Por que pregamos as Escrituras? Por que lemos as Escrituras? Por que oramos? Por que cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais? Por que existe ofertório? Por que há batismo? Por que participamos da ceia do Senhor? Porque Ele ordena isso no culto, devido a Ele. E Ele nos capacita a participar disso e servi-lo cultuando. É por isso que temos um princípio regulador do culto. Por que nós não convocamos o Manuel, por exemplo, para ser o líder de um ministério de dança na igreja? Não é verdade? Seria interessante, talvez, para alguns, talvez, seria, mas para Deus não é o que Deus quer, não é o que Deus ordena. Por que nós não usamos a nossa criatividade para atrair mais pessoas? Não, porque Deus não ordena, Ele quer que a obra seja executada do jeito que Ele ordena. E capacitados pelo Espírito, nós cultuamos da maneira que Deus quer ser cultuado. Mas vai além da esfera eclesiástica. Nossa vida nesse mundo é uma vida de culto, é uma vida de adoração. E os dons e talentos que Deus te deu devem ser utilizados neste mundo. Você deve usar os seus talentos, as habilidades, tudo aquilo que Deus te deu para servi-lo. Tudo o que você faz é corandel, é diante da face de Deus, é para a glória de Deus. Se você é um programador, você programa para a glória de Deus. Seja lá qual for o trabalho que você executa, você olha os princípios e você executa segundo a vontade de Deus. Você é verdadeiro, você cumpre os seus compromissos, você não enrola no trabalho, você não passa a perna em ninguém, você não faz um colunho com pessoas para angariar mais recursos ilícitos para você botar no seu bolso. Não, porque você faz para Deus e para a glória de Deus. Você faz da melhor maneira possível.
Se você trabalha em auditoria, você faz a melhor auditoria porque o nosso Deus é um Deus de verdade, de transparência. Se você é um sapateiro, você faz os melhores sapatos que você pode e cobra um preço justo. E vai estar abençoando vidas e vai estar servindo a Deus dessa maneira. E Deus estará sendo refletido na sua vida. A igreja vai ser edificada, e é edificada assim também, que através do testemunho, pessoas vão querer te procurar, saber por que você faz tudo que você faz da maneira que você faz. E aí você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho, e a igreja é edificada quando pessoas se rendem ao Evangelho e os eleitos de Deus vão sendo acrescentados. Assim você também está edificando a igreja, botando mais um tijolinho ali na edificação da igreja, sendo instrumento de Deus para que Ele coloque mais um tijolinho. É assim, irmãos. Nós somos esse prédio que está sendo bem ajustado. As paredes estão sendo pintadas, esse é o processo de santificação. Mais tijolinhos estão sendo colocados, a coluna já foi posta, a pedra fundamental já foi posta, é Cristo. E agora nós vamos sendo instrumentos para a lapidação desse edifício no tempo presente. Usemos nossos dons e talentos. Busquemos o enchimento do Espírito Santo para sermos instrumentos para a edificação da igreja no tempo presente, irmãos. Que obra maravilhosa o Senhor nos chamou para participar. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós somos chamados para o serviço e Deus nos capacita. Assim como Bezalel, Aholiabe, esses homens foram chamados para servir o Senhor na edificação do tabernáculo, na construção dessas partes, e cada parte do tabernáculo, somos chamados para a edificação da igreja, mas somos chamados também para o descanso. Olhem aí a segunda parte do texto que lemos, deixa eu voltar para Êxodo. Êxodo 31, a partir do verso 12, irmãos, a segunda parte diz o seguinte para nós: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Louvado seja Deus. Olha só que interessante. O Senhor Deus dá ordem acerca da construção do tabernáculo, agora chama homens para edificarem o tabernáculo, e ele lembra do quarto mandamento. Nós já passamos pelo quarto mandamento, não é verdade? Estamos estudando o Êxodo sequencialmente, e quando Deus então deu a lei moral, os 10 mandamentos, estava lá o quarto mandamento, a santificação desse dia. E agora ele está repetindo. Por que ele está repetindo, irmãos? Vocês percebem a ligação de tudo que nós estamos estudando até aqui com esse momento? O tabernáculo, irmãos, ele deve ser construído, Deus agora chama homens para edificar, e o ápice do uso de todos esses utensílios móveis do próprio tabernáculo é no dia do descanso. Eles estão servindo a Deus e eles vão servir na construção para que eles sirvam a Deus num dia especial, de uma maneira especial. Por isso ele está relembrando esse mandamento. Tudo isso que nós estamos fazendo, toda essa construção tem o seu ápice nesse dia. E vocês lembram lá no mandamento? Enquanto os outros mandamentos começam com não, 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 o quarto mandamento é lembra-te. E ele está lembrando aqui. E ele vai lembrar novamente, se eu não me engano, no capítulo 35, antes da construção do tabernáculo, do dia do sábado. Tem um dia que vocês devem separar, santificar para mim, para o culto devido, para uma adoração diferenciada, exclusiva, no dia do Senhor. Interessante isso, né, irmãos? E é interessante que é um dia de descanso, mas nós descansamos servindo a Deus. Eles deveriam descansar servindo a Deus, prestando culto. O culto é um serviço que é prestado a Deus. Eles continuariam servindo Deus, mas de uma maneira tal e diferenciada que eles estariam sendo revigorados na sua alma. E esse dia santificado, onde nós servimos a Deus de uma maneira exclusiva e diferenciada, ele serviria para o povo e serve para nós também como sinal, é o que ele vai dizer. O Senhor vai dizer que serve como sinal. No verso 13, olhem aí para a Bíblia de vocês, no verso 13, ele diz: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal. O que é o sinal? É uma marca distintiva. Vocês têm uma marca que distingue vocês do resto desse mundo.
A circuncisão é uma marca, é um sinal, é um selo, mas o dia de sábado também o é. E vocês devem observar, isso distingue vocês do resto do mundo, é uma marca distintiva. Ele vai trazer essa verdade também no verso 17, dizendo que é sinal para sempre, perpétuo. Louvado seja Deus, irmãos. Deus chama esse povo e Deus santifica, separa esse povo do resto da humanidade que não quer saber de Deus, que está nas trevas, que está vivendo para si mesmo. Ele separa esse povo e há distintivos nesse povo que mostram que esse povo é um povo separado. E esse dia do Senhor diferenciava também o povo de Deus dos pagãos. É um sinal semanal de uma aliança perpétua. Toda semana nós participamos desse sinal que mostra que nós temos uma aliança perpétua com o nosso Deus, uma aliança de graça. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. É um dia separado para aquele que nos separou. Lembrem-se disso. É um dia separado para aquele que nos separou. Você é povo de Deus? Sabe por que você é povo de Deus? Não é porque você é bom, não. É porque Deus te separou para ser povo dele. Isso se chama graça. E se você foi separado para ser povo de Deus, você carrega distintivos. E um dos distintivos é a separação de um dia de exclusiva adoração. Eu não sei como alguns irmãos olham para esse dia como algo pesaroso. Nós devemos nos deleitar, irmãos. Nós devemos nos deleitar. Reverendo Mateus, quando se levantou aqui no púlpito para iniciar e leu o texto bíblico, ele veio rindo aqui para mim. Falou, que maravilha ler essas verdades. Nós temos o privilégio de, neste momento, cultuar a Deus, lendo a palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas nos cânticos, irmãos, é maravilhoso ouvir a voz da igreja, do povo de Deus, esse grande coral adorando a Deus. Nós podemos orar ao nosso Deus uns pelos outros, temos oração de confissão diante desse Deus santo. É maravilhoso ou não é, irmãos? É uma marca distintiva que deve ser prazerosa. É uma obrigação, mas deve trazer prazer a cada um de nós, porque enquanto nós estamos aqui, irmãos, no dia do Senhor, que na nova aliança é o primeiro dia da semana, nós lemos isso a partir da ressurreição. O texto diz que, em Lucas hoje, o texto que nós lemos, no final do verso 23, diz que ele morreu, e aí o capítulo 1 do verso 24 começa de maneira maravilhosa, com mais Deus, mas ele ressuscitou. E a partir da sua ressurreição, nós agora podemos nos reunir nesse primeiro dia para adorar o nosso Deus, que já veio, já executou a sua obra e nos fez o seu povo. Nesse exato momento que nós estamos aqui, eu não sei vocês, mas quando eu venho de carro, às vezes eu passo ali na frente do Parque do Guará, o parque está cheio, irmãos. Hoje em dia as academias abrem no domingo, não é verdade? E as academias estão cheias. As pessoas que não conhecem a Deus, que não foram separadas por Deus, neste exato momento, muitas delas estão cultuando os seus corpos. Nós somos chamados a cultuar o Deus verdadeiro. Há pessoas que nesse exato momento, irmãos, estão no shopping center. Vai no shopping, está lotado. Passa lá na frente para você ver o estacionamento. Pessoas estão consumindo, pessoas estão adorando o consumo, querendo cada vez mais e mais, e estão lá comprando as suas coisas, se deleitando em comidas. Nós estamos adorando o Deus vivo e verdadeiro, porque Ele nos chama para isso nesse dia. Há pessoas que estão praticando seus entretenimentos. Hoje tem jogo de futebol e pelo Brasil inteiro os estádios estarão lotados. Os estádios das salas também. Pessoas na frente de sua TV, doidas para ver o seu time de coração. E ali, de certa maneira, muitas até idolatram os seus times. O ídolo, o Deus entretenimento está sendo adorado. E nós, como povo de Deus, é um privilégio porque fomos chamados a observar esse dia para servir o nosso Deus.
que nos chamou com santa vocação, que nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E por isso nós estamos aqui, descansando em Deus. Nossas almas estão sendo revigoradas enquanto servimos o nosso Deus, estamos sendo restaurados. E é interessante porque nós temos um termo que é o celebrando no verso 16, que ele pode ser traduzido como trabalhando. Nós estamos servindo o nosso Deus, celebrando o sábado cristão, servindo o nosso Deus. Vocês estão servindo enquanto estão escutando a palavra e meditando seriamente nela. Enquanto cantamos, irmãos estão servindo na mesa de som, alguns irmãos estão ali ajudando do lado de fora, servindo nas suas escalas. Vários serviços que são feitos para a adoração do nosso Deus, porque somos o povo de Deus e temos deleite na alma por esse privilégio de sermos separados e termos um dia separado para exclusivamente adorarmos o nosso Deus. E de fato, irmãos, quando adoramos em espírito e em verdade, saímos deste lugar revigorados, fortalecidos, enchidos, para continuar servindo o Senhor lá fora, nas nossas vidas diárias. Eu sei que muitos já sabem aqui, antes de vir para Brasília, eu servi 1 ano e meio no Rio Grande do Sul. Entendendo um pouquinho da cultura gaúcha, eles têm algumas peculiaridades. E uma das peculiaridades que me chama muita atenção é que o gaúcho, eu ainda não conheço um povo mais apegado à sua cultura como o gaúcho. Eles são extremamente enraizados na sua cultura. E eles fazem questão disso. E existe algo, irmãos, que eu nem sabia que existia até chegar lá no Rio Grande do Sul, que eles chamam de CTG. Vocês conhecem o CTG? CTG é uma sigla que significa Centro de Tradição Gaúcha. Sabe para que servem os CTGs? Todo município do Rio Grande do Sul tem um ou mais CTGs. E eles se reúnem nos CTGs para dançar as danças típicas do gaúcho, vestirem as roupas típicas, participarem, contarem os contos dos gaúchos, tomar o seu chimarrão, as comidas típicas. Ali eles se deliciam na cultura gaúcha. Mesmo os que já estão inseridos, moram no próprio Rio Grande do Sul. Mas existem CTGs, irmãos, espalhados não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. E não é só no Brasil, no mundo, em determinados lugares aí, tem CTGs. Onde tem comunidade gaúcha, tem CTG. E sabe qual é a grande ideia dos CTGs, inclusive fora do próprio estado? A ideia é que eles mantenham raízes bem firmadas na cultura gaúcha. Aqui em Brasília tem um. Ali atrás da Potência do Sul, se eu não me engano, perto do Parque Shopping, tem um CTG. E lá se reúnem gaúchos para tomar o seu chimarrão, não perderem o sotaque, manterem os seus costumes. E eles saem dali do CTG mais gaúchos do que nunca, para continuar vivendo, né, a sua cultura gaúcha em meio aos brasilienses. Irmãos, eu diria, obviamente, que guardado as devidas proporções, que aqui é o nosso CTG. Enquanto adoramos o nosso Deus, nós estamos no nosso CTG. Eu até mudaria um pouco, mudaria CTC, Centro de Tradição Cristã. Aqui nós somos fortalecidos. Aqui juntos, numa só voz, nós cantamos os nossos hinos, os nossos cânticos em adoração ao nosso Deus. Nós meditamos na palavra do nosso Deus, somos enraizados na vontade, na percepção de quem é Deus, no conhecimento de Deus, e saímos daqui cheios para pegar essa nossa cultura, a nossa tradição cristã e vivermos o cristianismo de maneira pujante e viva lá fora. Mas isso só vai fazer sentido, irmãos, quando entendermos que fomos chamados e separados por esse Deus, para adorar esse Deus, inclusive num dia específico para adorarmos o nosso Deus e sermos enchidos com esse Deus para vivermos o cristianismo lá fora. É interessante que no verso 18, ele diz que os demais mandamentos, então, são escritos em pedra, e a pedra é a ideia de perenidade, traz a ideia de algo que vai ter durabilidade, e entrega a Moisés. O quarto mandamento ele é destacado, mas depois ele fala que as tábuas do testemunho são dadas a Moisés. E é interessante, eu vejo algo aqui interessante, é para eles viverem todos os mandamentos.
e lembrar desse dia, porque nesse dia, inclusive, nós somos lembrados dos demais mandamentos. Nós devemos viver os mandamentos de Deus, e ao vivermos o mandamento de Deus, nós vamos refletir a glória do Senhor lá fora, porque os mandamentos são para ser vividos não só enquanto estamos aqui, mas é na vida como um todo. Eu não faço outros deuses, não é só aqui reunidos como igreja, mas na vida. Na vida. Eu não faço imagens e esculturas e não levanto ídolos para serem adorados na vida. Eu não adultero, eu amo o meu próximo, eu não minto, eu não cobiço. É na vida como um todo. E esse momento, nesse dia, é importante para que sejamos relembrados e fortalecidos para viver os mandamentos de Deus, viver a vontade de Deus na vida como um todo. O tabernáculo, irmãos, o tabernáculo ele tem o seu ápice para ser vivido no dia de sábado. E o dia de sábado, irmãos, ele nos fortalece, o dia do descanso, nosso caso, o domingo, o dia do Senhor, para que vivamos os mandamentos de Deus na vida como um todo. Eu já estou me alongando demais, então eu vou caminhar para o encerramento. E eu gostaria de destacar algo, que quando o mandamento é dado, lá em Êxodo 20, não é destacado, e nesse texto é destacado. Além de mostrar que é um sinal distintivo do povo de Deus, neste texto, no verso de número 18, ele mostra, ou melhor, 14 e 15, sentença, ou seja, a pena para quem não cumprisse este mandamento de guardar o dia do Senhor. Sabe qual era a pena, irmãos? Morte. Quem não cumprisse este mandamento, a sentença era morte. Morreria, ou seria banido do meio do povo de Deus. A morte espiritual, afastamento, foi o que aconteceu lá no Éden, por conta do pecado. Fomos afastados da presença de Deus. Se não fosse Deus graciosamente a ir ao encontro do homem, nós estaríamos definitivamente longe de Deus, fadados à condenação. Talvez você pense, eu quebro tantas vezes este mandamento. Deus tem sido misericordioso. Tem. Nós quebramos tantas vezes o mandamento, mas Deus é gracioso, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que nós não morremos a quebrar este mandamento? E eu diria que qualquer outro mandamento. Porque alguém morreu e pagou a conta. Alguém voluntariamente se doou e pagou a conta. É por isso que não somos fulminados por causa do nosso pecado, inclusive quando quebramos o 4º mandamento. Alguém pagou a conta. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio a esse mundo. E todas as vezes que você quebra o 4º mandamento, naquela cruz foi pago a quebra deste mandamento. Nós estamos aqui e estamos perante Deus e diante de Deus, e Deus se faz presente porque temos um mediador. Ele pagou pelos nossos pecados, inclusive quando quebramos o 4º mandamento. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Não que eu vou quebrar porque eu sei que ele pagou. Isso deve me voltar com um desejo santo aos mandamentos de Deus, e deve me dar um desejo ainda maior quando eu entendo que ele pagou, com gratidão no coração. Eu vou querer então cumprir os seus mandamentos em adoração àquele que me salvou. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus resolveu enviar o seu Filho unigênito, e o seu Filho unigênito pagou pelos nossos pecados. E esse deve ser o grande estímulo para que eu deseje, para que eu me prepare, para que eu santifique esse dia para a adoração desse Deus, que sendo Deus grande, todo-poderoso, ainda assim me amou, sendo eu pecador, e entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Este fato deve me estimular a viver para Deus, a cumprir o seu mandato e servi-lo, inclusive no dia do Senhor.
E semanalmente, no dia do Senhor, eu vou sendo relembrado do que Ele fez por mim, eu vou sendo fortalecido, e isso semana após semana, aguardando e olhando para o grande dia de Cristo, em que Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós então habitaremos de uma vez por todas com Ele. Se no Éden habitávamos com o Senhor, mas por conta do pecado fomos separados da sua presença, o Senhor resolveu graciosamente vir a esse mundo, tabernacular conosco, por meio do tabernáculo, onde Ele se fazia presente. Obviamente que Ele estava presente, mas havia essa representação do tabernáculo, onde Ele estava presente com o seu povo, onde o povo ia, levava o tabernáculo, posteriormente o templo, lugar de habitação do Senhor, Arca da Aliança, que mostrava e simbolizava a presença do Senhor com o seu povo. Mas na plenitude dos tempos Ele resolveu tabernacular, o Verbo encarnou, Ele de fato veio a esse mundo, esteve com o seu povo, Ele continua conosco porque Ele morreu, ressuscitou, mas nos deu o outro Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, está conosco. E por assim dizer, irmãos, estamos aguardando o dia que nós tabernacularemos com o nosso Deus, eternamente estaremos com Ele. Enquanto isso, irmãos, alegremente, entendendo o que Ele fez por nós, servimos o nosso Deus, capacitados pelo Espírito Santo, inclusive no dia do Senhor, alegremente, sendo enchidos para que na vida o Senhor nosso Deus seja resplandecido por cultuarmos o nosso Deus com nossas vidas. E eu finalizo com uma frase de um professor meu, irmãos, no seminário, que me marcou e que faz diferença para nós, inclusive no dia do Senhor, no culto ao Senhor. Ele dizia o seguinte, que não há vida no culto quando não há culto na vida. Não há vida no culto quando não há culto na vida. À medida que servimos o nosso Deus, corandel, haverá vida no nosso culto no dia do Senhor. E tendo vida no nosso culto no dia do Senhor, seremos enchidos para viver corandel diante da face de Deus e glorificarmos Ele no dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sermos servos fiéis, confiados na obra daquele que é fiel, na obra de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por verdades tão gloriosas que o Senhor nos permite meditar. Ó Deus, que privilégio maravilhoso é servirmos o Senhor. Deus, eu quero pedir encarecidamente, ó Pai, rogar ao Senhor, ajude a Tua igreja, ajude o Teu povo na edificação da própria igreja. Essa obra é do Senhor e ela seria impossível a nós, mas o Senhor nos chama para participar dela. Graciosamente o Senhor nos dá esse privilégio. Ó Deus, não deixa os crentes da Igreja Presbiteriana Redenção desperdiçarem a sua vida, ó Deus, com coisas supérfluas, fúteis, ó Deus, com futilidades, com frivolidades, em detrimento de um serviço consistente e profundo ao Senhor. Que o povo do Senhor aqui reunido tenha prazer de servir o Senhor com seus dons e talentos. Que o povo do Senhor aqui, ó Deus, ao invés de ficar vivendo para si, se exponha para viver para o Senhor, se doando, ó Deus. E assim como uma árvore frutífera possa, com seus galhos, se inclinar e adorar o Senhor com muitos frutos. Sê com a Tua igreja, ó Pai, sê conosco. Ajuda-nos também, ó Deus, a lembrar que somos povo santo separado e que sirvamos o Senhor alegremente, inclusive hoje, inclusive em cada dia do Senhor. Ó Deus, que separemos esse dia, ó Deus, de fato e de verdade, para a adoração. E tudo que fizermos, inclusive não só aqui, mas quando voltarmos para casa, que lembremos, ó Deus, que esse dia foi separado para o Senhor, que nos preparemos, que nos enchamos da Tua palavra, que conversemos das coisas do Senhor, que nos alegremos, ó Deus, que como família adoremos o Senhor, nos preparemos inclusive para voltar mais tarde para continuar adorando o Senhor com alegria, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Sê com a Tua igreja, ó Pai, rogamos tudo isso no nome santo de Jesus. Amém.